aprovados pela Câmara dos Deputados, os jabutis da reforma tributária. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos tratar aqui hoje desse tema. Dê o seu like ou dislike e se inscreva no canal. Eu já tenho chamado a atenção algumas vezes sobre algumas discussões que estão sendo aprovadas pela reforma tributária, que é uma reforma basicamente do imposto sobre consumo, né? O que você paga no consumo de bens e de serviços. Entretanto, os estados, principalmente os estados, se aproveitando disso, começaram a colocar algumas ideias que nada tem a ver com o imposto de consumo. Então, alguns jabutis que foram colocados já estão aprovados pela Câmara dos Deputados. A primeira delas é que trata da distribuição desproporcional de dividendos. Como nós sabemos hoje, nas sociedades constituídas sob a forma de limitada, é possível aos sócios determinar do lucro apurado como é que ele deve ser distribuído aos sócios. E ele não necessariamente precisa ser distribuído proporcional à participação do sócio. Então, por exemplo, uma sociedade que tem 2 sócios, tem um determinado resultado, cada sócio tem 50% do capital da empresa, mas um dos sócios não trabalha, fica só passando no final do mês lá para receber a grana, e o outro é o que toca a empresa. Então, do resultado apurado, eles distribuem aquele lucro, não 50% para cada um, mas 80% ou 90% para aquele que leva o negócio, trabalha mais, e os outros 10% ou 20% para aquele que só está em casa sem trabalhar. Para isso é que é feito, e isso é possível de ser feito nas sociedades constituídas sob a forma de limitada. Uma sociedade anônima, esta regra não se aplica porque a distribuição é sempre proporcional ao número de ações que a empresa tem. Mas na limitada, que é constituída por cotas, né, uma sociedade de pessoas, é permitido pela lei que você faça então uma distribuição. Mas, no caso, os estados de olho nisso conseguiram aprovar na Câmara de Deputados um texto que estabelece que serão consideradas como doações para fins de incidência do ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, operações realizadas entre pessoas vinculadas por mera liberalidade e sem propósito negocial comprovado. Ou seja, uma vez isso estando já em vigor, né, já foi aprovado pela Câmara, mas agora está sendo analisado ainda pelo Senado. Uma vez aprovado e sancionado, né, pelo Presidente da República, todas as empresas que têm por hábito fazer distribuição desproporcional de dividendos, com base ou em qualquer critério que eles tenham, vão ter que passar a prestar mais atenção e procurar justificar negocialmente por que um determinado sócio está recebendo mais dividendos do que o outro. Cá entre nós, é uma regra que os estados estão colocando, mas a fiscalização disso vai ser muito complexo. Imagina uma empresa que opera em vários estados, que tem algum número maior de sócios, a dificuldade que vai existir, mas vai ficar lá a porta aberta. Se você fizer uma mera distribuição desproporcional de lucro, sem justificar, e aonde é que você vai fazer essa justificativa? Você vai ter que fazer uma ata, né, aprovando aquele resultado, e na ata justificar qual a razão negocial que levou os sócios a distribuir o resultado daquele período desproporcionalmente ao percentual que cada sócio tem na empresa. Isso vai provocar o quê? Toda vez que alguém estiver sendo fiscalizado e for sócio de uma limitada e receber dividendo de uma limitada, provavelmente o fiscal vai querer, o fiscal estadual, que isso trata-se do imposto de transmissão, que é um imposto de competência estadual. O fiscal vai querer que você comprove a ele por que houve aquela distribuição desproporcional. E aí, então, é preciso que aos administradores, aos sócios dessas empresas, tomem o cuidado de toda vez que aprovar o lucro, o resultado do ano e o que fazer com o resultado do ano, se houver distribuição desproporcional do resultado em relação à participação no capital, que procure incluir na mesma ata
a justificativa, porque aí você vai transferir a responsabilidade de desconsiderar o propósito para as mãos do fisco, ou seja, o fisco é que vai ter que provar que aquela razão negocial que você colocou não existe. E obviamente que fica mais difícil, mais complicado para o fisco. Mas se o empresário não tomar esse cuidado a partir da aprovação disso no Congresso, ele vai ficar exposto à fiscalização dos estados. Então, isto é só um alerta que eu faço aqui nesse meu canal, porque o mundo vai passar a ser diferente que é hoje. Hoje há uma certa flexibilidade, mas o que se procurou fazer nessa reforma tributária é buscar tudo aquilo que for possível gerar imposto adicional, vão estar sendo aprovadas aí nesse jabutis que eu apelidei aqui, porque não se trata de imposto sobre consumo, é um imposto de transmissão, mas também está incluído aí na reforma tributária. Então, quem faz distribuição desproporcional de dividendos, uma vez isso aprovado e sancionado pelo presidente da República, passará a ter obrigatoriamente de mencionar nas atas que fizerem a distribuição do lucro a justificativa negocial caso haja distribuição desproporcional. Mas isso não se aplica só a dividendos. Também vai ser considerado doação a cisão feita de forma desproporcional. Você tem uma empresa e um sócio tem 50%, outro tem 50%. Faz-se uma cisão desproporcional de forma que um sócio que tem 50% leva 70% do patrimônio da empresa. Essa diferença, 50%, que é a participação que ele tinha, mais os 20% que ele está levando, o Estado também vai poder considerar como doação sujeita ao ITCMD. Aumento ou redução de capital social a preços diferenciados, ou seja, se você fizer um aumento ou uma redução de capital distribuindo mais para um sócio do que para o outro, o Estado, se descobrir, vai também considerar a diferença que alguém levou a mais também como doação, sujeito ao imposto chamado ou conhecido como ITCMD. Então, eu estou chamando a atenção disso agora, porque isso vai ter um impacto muito grande para as empresas. A grande maioria das empresas no Brasil são empresas limitadas, onde essa distribuição desproporcional é efetuada por várias razões, até para fins de sucessão, e passarão ou precisarão a trabalhar com gente com experiência para, ao fazer essa distribuição, ela não venha a ser considerada uma doação e então sujeita a um imposto ITCMD, que, como sabemos, varia hoje de 4% a 8%, mas que brevemente todos os estados irão cobrar 8% de acordo com o volume da distribuição ou da doação ou da herança que for recebida. É isso aí, pessoal. Fiquem de olho.